Vamos ajustar o ponto de atuação em um pressostato série L ou G. Os modelos L e G de pressostatos são semelhantes. Um tem a caixa em aço inox e o outro tem a caixa em alumínio injetado. Para começar, vamos montar o modelo L no dispositivo de calibração. Vamos remover a tampa tirando os dois parafusos da parte superior do pressostato. A tampa vai sair para cima. Agora, temos que conectar nosso pressostato a uma caixa de luzes. O contato inferior do microinterruptor é o contato comum. Nele, conectamos um fio branco. O contato do centro do micro é o contato normalmente aberto e é conectado com o fio azul. O contato superior é o contato normalmente fechado e é conectado com o fio vermelho. O primeiro passo na calibração é exercitar o pressostato para ter certeza de que está operando corretamente. Para exercitar o pressostato, comece desde zero e incremente a pressão até o fim da faixa. Neste caso, 100 PSI. Depois, baixe a pressão novamente para zero. Isto deverá ser feito 3 vezes. Agora estamos em condições de ajustar nosso pressostato. Vamos ajustá-lo para um ponto de atuação em 80 PSI com a pressão subindo. O primeiro passo será incrementar a pressão para 80 PSI e mantê-la nesse valor. Depois, ajustaremos o pressostato para atuar em 80 PSI. Você notará que o microinterruptor vai ligar depois do ponto de atuação, porém, isso está correto. Ajustaremos o micro para desligar e depois religar no ponto de atuação. Para fazer isso, ajustamos a pressão no ponto desejado de 80 PSI. Para incrementar o ponto de atuação, giramos o botão no sentido horário e continuamos ajustando até que o micro desligue, ou seja, a luz verde comuta para vermelha. Nesse ponto, movemos o botão no sentido anti-horário, até que o microinterruptor ligue. Agora, baixamos a pressão a zero e medimos o ponto de atuação para ver se o mesmo está exato. Se não estiver exato, faremos um ajuste fino e o ajustaremos exatamente em 80 PSI. Sempre devemos começar em zero e elevar a pressão até próximo de 80 PSI. Em seguida, continuamos aumentando a pressão lentamente para obter o ponto de atuação exato. Nesse caso, estamos praticamente em 80 PSI, de forma que consideramos que este é um ponto de atuação bastante exato. Depois, baixamos lentamente a pressão para medir o ponto de desligamento. Parece que está exatamente em 2 PSI. Desta forma, o ponto de atuação está em 80 e o ponto de desligamento em 78. Ou seja, temos uma banda morta de 2 PSI. Queremos verificar nosso ponto de atuação, medindo-o 3 vezes. Sempre voltamos a pressão a zero. Depois, incrementamos a pressão até bem próximo do ponto de atuação, que está ajustado em 80 PSI. Depois, muito lentamente, aproximamos a pressão de 80 PSI. E deveremos ver a atuação do microinterruptor no ponto 80. Finalmente, reduzimos a pressão muito lentamente e medimos a desativação do micro. Essa diferença nos dá a banda morta. Depois, levamos a pressão a zero para medir o ponto de atuação novamente. É recomendável repetir a medição do ponto de atuação 3 vezes para verificar a repetitividade.
Agora vamos ajustar um pressostato série G para um ponto de atuação com pressão descendo. A série G é como a série L quanto ao mecanismo. A grande diferença está no material da caixa. A caixa da série G é de aço inoxidável 316L. A primeira coisa a fazer é retirar a tampa. Este pressostato já está conectado. A conexão com o contato normalmente aberto é o fio azul. O contato normalmente fechado é o fio vermelho. E o contato comum é o fio branco. O primeiro passo na calibração é exercitar o pressostato para ter certeza que está funcionando corretamente. Para exercitar o pressostato, comece com pressão 0 e incremente-a até o máximo da faixa do pressostato, nesse caso 100 PSI. Depois, retorne a pressão a 0. Isto deverá ser feito 3 vezes. Agora, estamos prontos para realizar o ajuste do ponto de atuação com a pressão descendo. Vamos ajustar este pressostato para 20 PSI descendo. Dessa forma, como sempre acontece com um pressostato Ashcroft, devemos levá-lo ao fundo de escala e depois reduzir a pressão a 20 PSI. Aí você notará que o micro vai ligar num ponto bastante mais alto, porém, isto está correto. Nós vamos ajustá-lo para atuar em um ponto de 20 PSI com pressão descendo. Então, vamos até 100 e depois reduzimos a 20 e queremos que atue em 20 PSI. Com a pressão no valor de 20 PSI, vamos girar o botão de ajuste no sentido anti-horário para baixar o ponto de atuação do pressostato. Vamos continuar girando neste sentido até que a luz ligue. Agora, giramos o botão no sentido horário até que o microinterruptor desligue. Medimos o ponto de atuação para ver se o ajustamos corretamente. Para isso, reduzimos a pressão a 0 e depois elevamos a pressão novamente a 100 PSI. Então, deixamos cair a pressão para medir o ponto de atuação. Assim, elevaremos a pressão a 100 PSI. E depois deixaremos cair a pressão rapidamente até quase atingir o nosso ponto de atuação desejado. Iremos reduzindo muito lentamente a pressão até o microinterruptor desligue, que é o nosso ponto de atuação na descida. Muito perto de 20 PSI, depois elevamos a pressão até o ponto em que o microinterruptor ligue. Aproximadamente a 22 PSI, ou seja, temos uma banda morta de 2 PSI nesse pressostato. Devemos repetir esta medição 3 vezes para ter certeza de que ajustamos corretamente o ponto de atuação. Para pontos de atuação em vacuostatos, pressostatos para vácuo, o melhor é pensar que o ponto de atuação é uma pressão negativa. Então, um ponto de atuação de vácuo aumentando é um ponto de atuação de pressão diminuindo, e um ponto de atuação de vácuo diminuindo é um ponto de atuação de pressão aumentando.